E eu queria, de uma forma breve hoje, trazer uma palavra. Eu posso fazer diferente. Diga isso comigo, eu posso fazer diferente. Mais uma vez. Em Gênesis capítulo 26, a Bíblia diz o seguinte: sobreveio fome sobre a terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Isaque foi a Gerar, encontrou-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E o Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desças ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você, e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão. Nós percebemos nesse texto que existem processos geracionais que eles vão se repetir, até porque muitos dos processos falam do processo da vida. Nós vamos nascer, vamos crescer, uns vão crescer mais que os outros, vão constituir família, construir algo, construir um legado. E Baruch Hashem, vamos viver todo o tempo que o Senhor nos permitir na face dessa terra com saúde e com muita inteligência. Só que inevitavelmente, no andar da nossa vida e no processo da história, nós vamos nos deparar com processos que nós vamos ter que decidir. Ou vamos cometer os mesmos erros que os nossos antepassados, ou nós vamos tomar uma decisão e dizer: eu posso fazer diferente. Tudo isso aqui começa com uma promessa que Deus faz a Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E essa porção das Escrituras, no seu original, é Lech Lechá. Saia. Decida sair de alguns processos. Essa irmã aqui é a diaconete da igreja? Lá na igreja nós temos a diaconete e o diaconilson. Obrigado, irmã. E a ideia dessa porção das Escrituras de Gênesis capítulo 12, Lech Lechá, é tomar uma decisão de começar a romper com coisas. Quando nós olhamos a estrutura do pai de Abraão, nós vamos ver um homem idólatra, que aliás, impulsionava a idolatria naquela região. Abraão consegue captar uma verdade do Espírito através da fé e começa a perceber que tudo aquilo que o pai vivia não fazia sentido. Ídolos mudos, ídolos que não resolviam nada. E Abraão recebe um chamado de Deus para fazer diferente. Só que para que Abraão rompesse com esse processo, ele teve que viver esse processo aqui. Lech Lechá. A tradução disso é: saia por ti mesmo. A ideia de Lech Lechá é sair de dentro das coisas que estão internalizadas, dos processos errados, e voltar para um princípio eterno. Salomão disse que Deus plantou no coração do homem a eternidade. Então, Lech Lechá tem a ver com alguns pensamentos. Primeiro, sai da cultura que está sobre a terra. Essa terra que você vive. Essa região que você vive. Esse ambiente que você vive. Você vai ter que decidir quebrar esses processos culturais. A segunda coisa, você vai ter que quebrar
os processos malignos, as práticas erradas da sua parentela. E aí, devemos sair para uma terra de promessa que o Senhor nos deu. Sem quebrar processos culturais e práticas, nós vamos continuar repetindo os mesmos erros dos nossos pais. Abraão chega na terra da promessa, mas ainda com uma mente não totalmente trabalhada. Quando ele chega naquele lugar, existe o quê? Fome. Ele é um patriarca. Existem pessoas que estão ali com ele. Ele tem que responder a processos. Ele tem responsabilidade. Não era Abraão e Sara, mas uma comitiva. Quando ele chega ali, ele pensa, vou ter que dar um jeito de arrumar comida para todo mundo, água para todo mundo. Como qualquer pessoa responsável. De uma forma estratégica e humana, ele pega toda aquela cultura que ele tinha, a expertise que tinha, e pensa, o melhor lugar para viver numa época como essa é o Egito. E o que ele faz? E para onde que ele vai? Ele sai, Lech Lechá, de um processo da Mesopotâmia, mas ele desce ao Egito. Essa atitude de descer ao Egito é um dos 10 pecados que Abraão comete como o líder de uma geração. Porque Deus mandou ele para o Egito. Onde Deus mandou ele ir? Para uma terra que Deus mostraria. Nós queremos que Deus detalhe as coisas. E Deus quer nos conduzir. Romanos 8,14. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho. Nós queremos que as coisas façam sentido do começo ao fim. E pessoas que vivem dessa maneira não podem exercer fé. Se você quer uma explicação de Deus para tudo que você vai viver daqui para frente, você não vai necessitar da fé. A fé é a confiança que Deus está no controle e vai te conduzir. Abraão, ele comete o pecado de sair da posição que Deus o tinha colocado naquele lugar da terra. E sabe o que resultou esse pecado geracional de Abraão? Gênesis capítulo 15, quando Deus aparece a ele, reafirmando promessas, reafirmando aliança, reafirmando tudo aquilo que acontecia e aconteceria, ele abre uma janela de questionamento. Tá, o Senhor está falando que vai fazer tudo isso, uma geração, tudo isso, só que até esse momento, eu não tenho nada concreto, eu só tenho palavras. Então quem vai herdar tudo que tenho, e tudo que serei, tudo que o Senhor está falando que vai acontecer? O meu servo. E qual foi a resposta de Deus? Abraão, preste atenção no que eu te prometi, eu sou fiel àquilo que eu disse, não àquilo que você está falando. Deus não tem compromisso de cumprir aquilo que nós imaginamos. Deus tem compromisso de cumprir aquilo que Ele disse. Deus não tem compromisso com filosofias. Deus não tem compromisso com pensamentos humanistas. Deus tem compromisso com uma palavra profética. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas prometendo Ele cumprirá. E Deus chama Abraão e fala, Abraão, a minha promessa tem a ver com uma resposta chamada Isaac. Você vai gerar, você vai trazer a existência, vai sair dos seus lombos esse filho. Naquele momento, Lech Lechá fecha o ciclo. Abraão entende que o que Deus estava falando é exatamente isso. O que Deus quer fazer, querido, é a partir de você. O que Deus quer operar nesses dias tem a ver comigo. Diga mais uma vez, eu posso fazer diferente. E eu tenho essa opção. E nós vamos perder muito tempo brigando com Deus, irmão.
Vamos perder tempo tentando humanizar o poder de Deus. Querido, milagre não se explica. Milagre. Tem muita gente, pastor, que está gastando tempo com coisas que Deus está falando. Anda. Moisés para e quis dar um de espiritual. Vamos orar, porque o faraó está vindo, o mar está à frente, e começa a orar. E Deus disse assim, não é hora de orar, querido. Vai, entra para dentro. Tome atitude, faça. Levante-se e faça. Diga ao povo de Israel que siga a sua jornada. Existem promessas que só vão se cumprir quando nós nos levantarmos e começarmos a caminhar pela fé em direção à palavra. Querido, você não precisa sentir arrepio. Você não precisa sentir nada no seu corpo. Você não precisa chorar para obedecer. Você precisa crer e caminhar. Emuná no original significa firmeza. Emuná é fé. Firmeza, habilidade, treinamento. Então, a fé não é emocional, querida. A fé é prática. A fé é mover-se. A fé é ouvir e andar sobre aquela palavra. O resultado do pecado de Abraão foi esse. Deus disse no capítulo 15 de Gênesis, eu vou cumprir a promessa, mas o povo vai crescer, multiplicar-se, e vai parar numa nação, e essa nação vai escravizá-los. Depois eu tirarei eles com braço forte e com muita riqueza dessa terra. Isaac, ele está num ponto de decisão. O mesmo cenário que o pai, o mesmo lugar espiritualmente e o mesmo ciclo da vida. Ele chega num lugar e o mesmo ciclo de fome acontece. E quando Isaac se depara com aquele ciclo, ele tem uma referência. Espera aí, da outra vez que isso aconteceu, o meu pai desceu ao Egito. Então, a melhor coisa que eu tenho a fazer é seguir os passos do meu pai. Não, querido, você não precisa seguir os passos errados dos seus pais. Nós não precisamos. Nós podemos parar e ouvir o que Deus está falando. Nós podemos ouvir a voz de Deus para quebrar processos geracionais. Olha o que diz o Salmo 145, versículo 4 a 7. Manda lá para nós, por gentileza, irmão. Você vai colocar aqui no telão, não? Ou não? Ou vamos ler aqui? Alguém, por favor? Eu pensei que o irmão ia jogar no telão para nós aqui. (145) do 4 ao 7. Opa, vamos lá. Vamos nós aqui no telão? No 3. 1, 2, 3. Ok. Se você quiser anotar isso aí, você que está anotando, escreva lemor, ledor.
Lemor, ledor significa aquilo que uma geração venceu, ela vai comunicar a outra. É um comunicado geracional. Como que é isso na prática? Nós vamos ver isso no próprio Isaac e vamos ver isso também em Jacó. Momentos antes da morte, o grande da geração, o patriarca relata as bênçãos, impõe as mãos e ativa a bênção geracional para o primogênito, aquele que vem na sequência. Então, como é que nós vamos poder fazer diferente? Nós vamos ter que entender os erros da nossa geração, dos nossos pais. E nós vamos ter que entender aquilo que Deus comunicou a eles. E as promessas que o Senhor deu a eles, nós vamos nos apropriar delas. Aquilo que eles estabeleceram, aquilo que eles venceram, aquilo que aconteceu no reino do Espírito, é isso que nós precisamos. Nós não precisamos errar o alvo mais, nos lugares que os nossos pais erraram. Quem sabe você está pensando assim, bom, eu não vou cometer nenhum erro porque eu não tive pai. Então tome cuidado para você não gerar um filho fora de casamento e esse filho ficar abandonado também. Eu não quero viver o que minha mãe e minha avó viveu. Então tome cuidado com a santidade, porque a santidade vai guardar o seu presente e o seu futuro. Eu não quero viver o que minha mãe e minha avó viveu, porque elas foram mães e não tiveram alguém para cuidar dos filhos. Então a santidade vai blindar você. A decisão de romper com a cultura do pecado, com a cultura da transgressão, com a cultura da iniquidade, vai nos levar a um lugar de prosperidade. Diga comigo, eu posso fazer diferente. E sabe o que vai acontecer a partir de agora? Com uma consciência profética, a fome está na terra. No versículo 2, olha o que Deus disse para Isaac. Isaac, você pode fazer o que você quiser. Pode cumprir o desejo do seu coração, repetir o erro do seu pai. Mas eu vou te dar um conselho geracional, Isaac. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, não desças ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Qual foi o conselho de Deus? Não cometa o mesmo erro que o seu pai. Diga para o irmão do lado aí, não cometa, irmão, os mesmos erros dos seus pais. Se você é pai e você está com o seu filho aqui, diga para ele, filho, não cometa os erros que eu cometi. E o grande destaque desse texto está aqui no mesmo ponto que Deus disse a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te indicar. Isaac, não desça ao Egito, mas permaneça num lugar que eu vou te mostrar. E qual foi o lugar? Versículo 12. Irmão, o lugar era impossível, humanamente falando. Nada favorável, nada fácil. Era quase impossível aquele território receber prosperidade. Mas toda vez que Deus liberar uma palavra, Ele vai cumprir exatamente o que Ele disse. E por mais difícil que seja o terreno que você esteja, por mais inóspito que pareça o ambiente que Deus te colocou, fique tranquilo que Ele vai honrar a palavra dEle. E olha o que a Bíblia diz no versículo 12. Isaac está já no território que Deus indicou. Isaac vai executar uma direção que Deus lhe deu. Isaac semeou naquela terra. E no mesmo ano, recolheu 100 por 1. Porque o Senhor o... Querido, não importa qual a terra, o lugar é indiferente no sentido de se a terra é boa para a plantação ou não.
O que vai fazer a diferença é a direção de Deus e esta palavra aqui. Porque o Senhor o abençoava. A palavra aqui é Baruch. Baruch é o verbo, brachá é a raiz. E brachá, bênção, é autorização para prosperar. E Baruch é, eu te dou a chave, te dou a ferramenta, te dou sementes, te dou a técnica, te dou a sabedoria, te dou o que você precisa e você pode executar debaixo da minha autoridade. E sabe o que é interessante? Deus coloca na mão dos Isaques, zerotes. Zerotes são sementes. Sementes da obediência. Quem decide ouvir a Deus, recebe sementes de obediência. E quando essas sementes caem na aretes, na terra, ela vai produzir 100 por 1. Porque a semente da iniquidade vai apodrecer na terra. É o que aconteceu em Joel capítulo 2. Eles não obedeceram. Eles não estavam preocupados em ouvir a Deus. Eles queriam fazer do jeito deles. E a Bíblia diz que o céu ficou de bronze. Fechou o céu. A terra não produzia mais. Porque as sementes que eles estavam carregando eram sementes de desobediência. Repita comigo, eu posso fazer diferente. Diga comigo, eu vou fazer diferente. Eu tomo posse dessa palavra agora. Querido, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se engane, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso... Querido, todos vão plantar e todos vão colher. O que vai ser diferente aqui? A decisão de fazer o que é correto. Essa decisão cabe a cada um de nós. De gastar tempo corrigindo coisas. Essa decisão começa com pequenas ações, para que isso possa crescer. Todos os dias nós seremos confrontados com ciclos, pensamentos e ambientes que os nossos antepassados geraram. Cada um de nós temos pelo menos 4.000 pessoas que vieram antes de nós. Sim ou não? E deixa eu perguntar para você aqui, ó. Se você vem de uma família de pelo menos 4.000 pessoas lá atrás, então se a gente perceber que cada geração plantou, construiu, comprou, adquiriu, então significa que cada um de nós temos patrimônios gigantescos, sim ou não? Tem alguns aqui que com certeza herdaram alguma coisa. Mas eu posso garantir que a maioria de nós não recebemos heranças dos nossos antepassados. Alguém aqui recebeu uma mansão na beira da praia? Alguém recebeu herança do bisavô, tataravô? Sabe por que não existe herança, patrimônio, terra, casas? Se a gente perceber, deveriam ter minimamente 4.000 habitações geracionais para nós. E por que não existe? Que sempre as gerações, quando uma geração acerta, ganha, conquista, planta, multiplica, a próxima comete erros e acaba com essas riquezas. E olha o que a Bíblia diz, que os pais devem entesourar para os filhos. Quem sabe você está pensando, poxa vida, eu estou lutando para pagar um aluguel, eu estou lutando para pagar a prestação da minha casa, eu estou lutando para dar uma educação para o meu filho. Se a minha outra geração tivesse posicionado,
tudo isso seria diferente. Então eu quero te convidar, querido, a ler o Salmo 78, do versículo 4 a 6. Coloca para nós aqui, por favor. Vamos lá? 1, 2, 3. O Senhor está levantando uma questão geracional no meio dessa igreja hoje. O Senhor está nos posicionando porque nós já estamos chorando por filhos e por netos. Alguns estão chorando pelos seus pais. Alguns estão se lamentando pelos seus avós. Mas Deus está gritando dentro dessa congregação, dessa igreja: eu quero resgatar uma geração. Eu quero realizar obras nas gerações. Eu estou plantando sementes dentro de vocês, porque vocês podem fazer diferente. Nós podemos e vamos fazer diferente. Os nossos filhos serão discipulados em nossas mesas. Os nossos filhos receberão cura dentro da nossa casa. Os nossos filhos vão servir ao Senhor nesse lugar, porque nós vamos ensiná-los. Nós vamos nos posicionar e nós vamos sair dessa vida de oração rasa. Nós vamos sair dessa vida medíocre espiritual, porque nós temos algo a comunicar à próxima geração. E nós temos possibilidade de resgatar a geração que está para trás. Se você está aqui e os seus pais não conhecem a Cristo e o Evangelho, você é o remidor da sua geração. Foi em Isaac que o Senhor levantou a promessa. Isaac, através de você, é em você que algo vai acontecer. Isaac, posicione-se, não contamine a semente, permaneça na terra que eu te mostrar, porque eu serei com você. Deus está dizendo: eu vou ser com você nessa luta. Os nossos filhos voltarão da terra do inimigo. Os nossos filhos vão sair das prisões online. Os nossos filhos vão sair dessa depressão causada por essa crise que a internet está causando. Os nossos filhos vão voltar da terra do inimigo. Toda a prostituição, tudo aquilo que é maligno, não vai ter mais autoridade sobre os nossos filhos. A nossa família recebe o impacto agora da glória de Deus e ela não vai se perder. Eu quero que você se levante agora comigo. Fique em pé, como um líder de uma geração. Como alguém que está posicionado numa porta de governo. Eu quero te convidar, em primeiro momento, para que possamos levantar uma oração de arrependimento. Eu convido você a levantar um clamor de arrependimento ao Senhor. Pela nossa geração que talvez não entendeu. E principalmente por nós que não estamos entendendo até agora. Senhor, nós levantamos um clamor aqui neste lugar, nessa manhã. Nós queremos nos arrepender, Senhor, como Neemias fez, como Daniel fez, com relação às nossas gerações passadas. No Salmo 78, a missão está clara. Uma geração vai ter que se aperfeiçoar e vai ter que contar os louvores do Senhor, as obras, os atos poderosos do Senhor.
E Pai, nós não recebemos isso de herança dos nossos antepassados, mas nós não queremos cometer os mesmos erros. Nós podemos fazer diferente. E nós queremos contar as obras do Senhor aos nossos filhos. Os nossos filhos não serão educados espiritualmente pela escola, pela internet, pelos amigos, pela cultura. Nós abraçamos a palavra de arrependimento. Senhor, nos perdoe. Nós não queremos jogar, Pai, a responsabilidade familiar para a nossa liderança, para a escola bíblica, para o discipulado. Nós nos posicionamos aqui para pôr um fim nisso agora. Nós nos posicionamos para dizer: os nossos filhos e os nossos netos profetizarão. Os nossos filhos profetizarão. Os nossos velhos serão resgatados e terão sonhos. E os jovens terão visão. Nos arrependemos, Pai, por não estar nesse lugar de governo. Nos arrependemos por chegar nesse lugar e descer ao Egito. Nos arrependemos por chegar no lugar de promessa e não obedecer instruções. Nós nos aliançamos à palavra dizendo: nós vamos ouvir. Nós faremos diferente. Nós nos levantaremos agora para a obediência. Nós lutaremos para que os nossos filhos não se tornem os próximos bandidos. Nós lutaremos para que as próximas ligações e as próximas mensagens que vamos receber nos nossos aparelhos não é: o seu filho está morto, a sua filha está grávida, mas é essa informação: o teu filho passou na faculdade, o teu filho vai assumir o pastoreio de uma igreja, a tua filha está sendo levantada para governar, para ser a próxima da geração. O justo não temerá receber má notícia. Nos apropriamos da palavra profética de restauração. Nós estamos comunicando a outra geração as obras do Senhor. Nós estamos levantando os nossos filhos. Nós veremos os filhos dos nossos filhos. Nós veremos os filhos dos nossos filhos governarem, se levantarem, cheios do Espírito, cheios da verdade, como discípulos, como profetas, como homens e mulheres cheios da graça de Deus. Majestade, não há poder no inferno
queremos entrar no mundo espiritual e receber a comunicação de gerações passadas que te serviram, que te buscaram, que levantaram altares ao Senhor. E nós nos apropriamos do Salmo 112, versículo 2: a sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Aleluia! Montanhas